Olá, meu nome é Kelly, eu sou mestre em ensino de ciências. Este trabalho foi escrito em parceria com a minha orientadora, professora doutora Fabiane de Andrade Leite. Nós somos do programa de pós-graduação em ensino de ciências da Universidade Federal Fronteira Sul, Cerro Largo, Rio Grande do Sul, e viemos apresentar o trabalho A Formação Pedagógica no Estágio de Docência em Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu. Esse estudo, ele trata da formação docente no espaço universitário e tem como objeto de investigação o estágio de docência na pós-graduação stricto sensu. A escassez de discussões acerca do assunto, conforme apresentado por Vieira e Maciel 2010 em um levantamento bibliográfico que eles realizaram, e o processo de formação docente para o exercício da docência na graduação, são aspectos que qualificam essa investigação. A realização do estágio de docência, ao nosso ver, pode tornar-se uma experiência extremamente relevante ao processo de formação, pois ela possibilita a aproximação com o fazer docente no ensino superior, considerando esse um contexto distante dos demais estágios realizados durante a graduação. Além disso, destacamos também a falta de cursos específicos de formação para professores no ensino superior no Brasil, que poderiam muito bem contribuir para minimizar as dificuldades enfrentadas nesse processo. E nesse sentido, então, buscamos investigar as contribuições do estágio de docência na formação do futuro professor do ensino superior, visto que nos envolvemos na realização do processo de orientação e acompanhamento dessa modalidade de estágio, em uma universidade pública do interior do estado do Rio Grande do Sul, no decorrer do ano de 2019. A metodologia desse estudo ela é de natureza qualitativa, conforme proposto por Lutz e André 2013. Como eu já disse antes, utilizamos como objeto de investigação as reflexões realizadas por uma mestranda do programa da universidade durante a realização do estágio de docência. Destacamos que as reflexões realizadas foram registradas pela discente em um relato de experiência elaborado como um dos instrumentos de comprovação da realização do estágio de docência, e também foram socializadas com o supervisor do estágio, no caso o orientador, e professor da disciplina em que o estágio foi realizado. O foco de análise dessas reflexões foi o processo formativo, e para tanto partimos de uma pergunta única: qual é o sentido do estágio docente no processo formativo? Sendo assim, compreendemos que o desenvolvimento profissional do professor para o ensino superior ocorre na prática da profissão, ou seja, no exercício diário da docência. Assim, podemos afirmar que os cursos de mestrado e doutorado não dão conta de formar didaticamente o professor, pois a ênfase no processo de pesquisa coloca em detrimento o processo de ensino, e com isso contribui para uma formação ineficaz para o exercício docente. Nesse sentido, nós defendemos o estágio de docência como um momento formativo, que pode contribuir significativamente para o processo de formação docente e assim qualificar o ensino superior brasileiro. Das reflexões que foram realizadas pela mestranda, pretendeu-se identificar aspectos relacionados às contribuições do estágio ao processo formativo. Sendo assim, para o processo de análise de conteúdo empreendido, buscamos organizar as reflexões em 3 categorias. Uma delas é a motivação para a realização do estágio de docência, a outra a realização dos planejamentos e participação nas aulas, e a terceira e última, a avaliação do estágio de docência. Em cada um dos momentos, buscou-se indícios de aspectos citados pela mestranda que contribuíram à sua formação como docente e os desafios que foram identificados nesse processo. Dessa forma,
No que se refere à categoria motivação para a realização do estágio de docência, observamos aspectos relacionados ao interesse pela inserção da discente no estágio de docência. Acerca dessa categoria, corroboramos as ideias de Joaquim Vilas-Boas e Carieri, ao defenderem que o estágio da docência ele não está restrito ao ato de ministrar aulas, mas vai muito além disso, pois apresenta novos desafios aos alunos de pós-graduação. Assim, nessa categoria, destacamos dois motivos evidenciados com o presente estudo, sendo o primeiro a qualificação profissional e o segundo a possibilidade de aprender aspectos relacionados à temática da pesquisa de mestrado. Já no que se refere à segunda categoria, realização dos planejamentos e participação nas aulas, buscamos identificar nos diálogos socializados e nos relatos de experiência compartilhados como ocorreu o processo de planejamento das aulas do componente. Observamos que constitui-se como um momento colaborativo entre mestranda e professora responsável pelo componente. Todas as atividades foram acompanhadas pela mestranda, que teve sob sua responsabilidade conduzir de forma individual 4 encontros, sendo um deles no início do semestre, 2 em período intermediário e um último encontro da disciplina. Ainda sobre a categoria avaliação do estágio de docência, destacamos a importância de proporcionar espaços de avaliação das atividades realizadas em processos de formação, tendo em vista a necessidade de rever aspectos que possam contribuir para qualificar o desenvolvimento de novos estágios de docência. Como principal aspecto apontado pela mestranda no processo de avaliação, destacamos a oportunidade de retornar para um curso de graduação com uma nova função, agora como formadora de futuros professores. Nesse processo, é importante acenar o processo de reflexão permanente da aluna, que retomou conceitos trabalhados no curso de formação inicial e poder rever suas compreensões acerca de currículo, sob a responsabilidade de mediar a construção de conhecimentos dos licenciados. Nesse sentido, destacamos algumas considerações finais, que por meio desse estudo identificamos que o estágio de docência constitui uma possibilidade de contribuir no desenvolvimento do futuro professor para o ensino superior. Por meio da análise do relato de experiência realizado, observamos que trata-se de uma importante ferramenta no sentido de reduzir a distância entre teoria e prática. Ainda constitui-se como uma oportunidade para a tomada de consciência acerca dos saberes necessários para a prática docente no ensino superior. A discente que participou da experiência e compartilhou elementos significativos que possibilitaram identificar 3 categorias relevantes. Sendo assim, entendemos que a realização do estágio de docência em cursos de pós-graduação constitui-se uma experiência significativa para o processo de formação, apesar de reconhecermos que nem todos os pós-graduandos realizam o estágio de docência, tendo em vista que ele não é obrigatório. Dessa forma, defendemos a inserção de ações que proporcionem experiências de docência no ensino superior, em cursos de mestrado e/ou doutorado voltados à área do ensino, que não sejam somente por meio do estágio de docência, mas por meio de intervenções proporcionadas pelos demais componentes curriculares do curso. Aqui apresento algumas referências utilizadas ao longo da apresentação, bem como os e-mails dos autores. Quero agradecer também a oportunidade de estar apresentando este trabalho. Muito obrigada!